Você já parou para pensar que a hora mais perigosa para o seu coração pode não ser à noite, mas logo depois que você abre os olhos de manhã? Sim, amanhã. Aquele momento em que você se espreguiça, pega o celular, vai ao banheiro, prepara o café. Parece inofensivo, né? Parece até sagrado, a rotina da manhã. Mas, segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Cardiologia, a maior parte dos infartos fatais acontece entre 6 da manhã e o meio-dia. Não à noite, de manhã. E sabe por quê? Porque o que você faz nas primeiras horas do seu dia pode ser um gatilho direto para infarto, AVC e parada cardíaca. Hábitos que parecem normais, hábitos que sua avó fazia, que seu pai faz, que você faz todo dia, sem saber que está colocando o coração em risco. Eu sou a doutora Adriele Castro, e depois de anos acompanhando pacientes no consultório, de segurar a mão de famílias que choravam me perguntando: doutora, ele estava bem, como aconteceu assim de repente? Eu decidi fazer esse vídeo, porque a resposta para essa pergunta quase sempre começa pela manhã. Fica comigo até o final, porque o hábito número 1 que eu vou revelar é o que mais me assusta. É aquele que todos fazem, que médico nenhum proíbe, que parece até saudável e que está silenciosamente agredindo o seu coração toda manhã. E antes de começar, esse vídeo é informativo e educativo. Ele não substitui a consulta com o seu médico de confiança. Cada caso é único e só o profissional que te conhece pode te orientar de forma adequada. Combinado? Então vamos lá. Contexto científico: o despertar do coração. Pensa comigo no que acontece dentro do seu corpo quando você acorda. Durante a noite, o coração trabalha mais devagar. A pressão arterial está baixa, os hormônios do estresse estão reduzidos, o sangue flui com mais calma. É o descanso que o coração precisa. Mas aí toca o despertador. Em questão de minutos, o corpo precisa sair do modo repouso para o modo ativo. E para fazer isso, ele aciona um mecanismo chamado ativação simpática matinal. Em termos simples, uma cascata de hormônios, principalmente adrenalina e cortisol, inunda o organismo. A pressão sobe, o coração acelera, o sangue fica mais espesso e com maior tendência a coagular, os vasos se contraem. Esse processo é natural e necessário. O problema é quando você, no exato momento em que o coração está nessa transição delicada, vulnerável, faz escolhas que jogam lenha nessa fogueira. É como empurrar um carro ladeira abaixo enquanto o freio já está falhando. Agora eu vou te mostrar os 8 hábitos matinais que fazem exatamente isso com o seu coração. Presta muita atenção. Hábito número 8. Levantar da cama de repente. Você ouve o despertador e já se joga da cama? A maioria das pessoas faz isso. Acorda e já de um salto está de pé, correndo para o banheiro, já em modo automático de urgência. Mas deixa eu te contar o que acontece com o seu coração quando você faz isso. Quando você está deitado, o sangue está distribuído de forma diferente pelo corpo. Grande parte está nos membros inferiores, na barriga, nas costas. Quando você se levanta de repente, a gravidade puxa esse sangue para baixo, para as pernas, e o cérebro fica com menos sangue por alguns segundos. Para compensar, o coração precisa acelerar e os vasos precisam se contrair imediatamente. Nos jovens saudáveis, isso acontece com rapidez, mas em pessoas acima dos 50 anos, com pressão alta, diabetes, colesterol elevado ou qualquer fragilidade vascular, esse ajuste pode falhar. O resultado? Tontura, escurecimento da visão, desequilíbrio e, em casos mais graves, uma queda brusca da pressão seguida de um pico compensatório que pode ser o gatilho para um infarto ou AVC. A medicina chama isso de hipotensão ortostática, e estudos publicados no American Journal of Hypertension mostram que pessoas com episódios frequentes de hipotensão ortostática têm risco significativamente maior de eventos cardiovasculares graves ao longo da vida. Eu atendi uma paciente, a dona Amélia, 67 anos, professora aposentada.
Uma mulher ativa que tomava os remédios certinhos, se cuidava. Ela me chegou depois de um episódio que ela descreveu assim: Doutora, eu levantei da cama, minha cabeça rodou, eu vi tudo preto e quando acordei estava no chão. Ela havia desmaiado. A investigação mostrou que ela tinha episódios diários de hipotensão ortostática que ela nunca havia relatado porque achava que era a frescura ou pressão baixa normal. Esses episódios estavam estressando o coração dela toda manhã. O que você pode fazer? Antes de se levantar, sente na beirada da cama por 30 segundos. Respira fundo, deixa o coração fazer a transição com calma. Parece pouco, mas essa pausa de 30 segundos pode ser a diferença entre uma manhã tranquila e uma emergência. Hábito número 6. Pular o café da manhã. Ah, doutora, eu não tenho fome de manhã, tomo só um café e vou logo para o trabalho. Eu ouço isso todo dia e sempre respondo da mesma forma. O seu coração tem fome, mesmo quando você não tem. Quando você dorme, o seu corpo passa horas em jejum. Ao acordar, o nível de glicose no sangue está baixo. Se você não se alimenta de manhã, o corpo entra em modo de escassez, e a resposta biológica a isso é liberar mais cortisol e mais adrenalina para mobilizar energia das reservas. Adivinha o que isso faz? Sobe a pressão arterial, acelera o coração, aumenta a inflamação nos vasos, eleva o risco de formação de coágulos. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology acompanhou mais de 6.000 adultos e descobriu que pessoas que pulam o café da manhã regularmente têm um risco 87% maior de morrer por doença cardiovascular em comparação com que se alimenta pela manhã. 87%. Esse número me fez parar quando li pela primeira vez. E tem mais. O estudo mostrou que quem não toma café da manhã tende a ter índices mais altos de pressão arterial, colesterol ruim e diabetes, justamente porque o corpo entra em desequilíbrio metabólico logo cedo, e esse desequilíbrio vai se acumulando ao longo dos anos. Eu atendi o seu Francisco, 71 anos, aposentado, que por décadas saía de casa sem comer nada pela manhã. Nunca tive fome de manhã, doutora. Quando ele chegou até mim, os exames mostravam um estado inflamatório crônico dos vasos, colesterol descontrolado e pressão que saltava toda manhã para níveis perigosos. A falta do café da manhã era parte de um ciclo silencioso de agressão ao sistema cardiovascular dele. O que você pode fazer? Não precisa ser uma refeição elaborada. Uma fruta, um ovo mexido, uma fatia de pão integral com azeite, um iogurte natural, algo que sinalize ao seu corpo que o dia começou e que há energia disponível, para que ele não precise acionar os hormônios do estresse para encontrá-la. Minha gente, se você está aqui comigo até agora, eu quero que você saiba que isso me move como médica. Saber que a informação certa pode chegar à pessoa certa na hora certa e salvar uma vida, isso é o que me faz gravar esses vídeos. Se você está gostando e aprendendo, me ajuda clicando no like agora e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual desses hábitos você faz? Café com o estômago vazio? Levanta da cama de repente? Me conta, adoro ler cada comentário de vocês. Vamos continuar, porque os próximos hábitos são ainda mais sérios. Hábito número 5. Não tomar os remédios de pressão pela manhã ou tomar no horário errado. Esse aqui vai atingir muita gente, e eu preciso falar com cuidado e com clareza. Se você toma remédio para pressão alta, o horário em que você toma esse remédio importa muito mais do que você imagina. A pressão arterial tem um ciclo natural ao longo do dia. Ela é mais baixa de madrugada, começa a subir antes mesmo de você acordar, a partir das 4, 5 da manhã, e atinge o pico entre 6 e 10 da manhã, exatamente o período de maior risco para infarto e AVC. Muitas pessoas tomam um remédio de pressão só depois do café, às 8, às 9, às vezes às 10 da manhã, e nesse intervalo o coração já passou horas sob pressão elevada sem proteção do medicamento. Um estudo espanhol chamado Regia Chronotherapy Trial, publicado no European Heart Journal,
acompanhou mais de 19 mil pacientes hipertensos e descobriu que tomar o remédio de pressão à noite, antes de dormir, ao invés de pela manhã, reduzia em 45% o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular. 45%, quase metade do risco só mudando o horário do remédio. Agora, atenção, eu não estou dizendo para você mudar o horário do seu remédio por conta própria. Cada caso é um caso. Há remédios que precisam ser tomados de manhã. Essa decisão deve ser feita com o seu médico. O que eu estou dizendo é, converse com o seu médico sobre o melhor horário para o seu tratamento, baseado no seu perfil de pressão. Eu atendi o seu Carlos, 64 anos, comerciante, hipertenso há 15 anos, que tomava o remédio religiosamente, mas às 9 da manhã, depois de já ter trabalhado 2 horas no mercado, já estressado, já com a pressão nas alturas. Quando ajustamos o horário com ele e passamos para a noite, o perfil de pressão dele pela manhã melhorou de forma dramática. Ele me disse: "Doutora, estou me sentindo outra pessoa." O que você pode fazer? Se você toma remédio para pressão, leve esse assunto na sua próxima consulta. Pergunte ao seu médico: "Doutor, o horário que estou tomando é o melhor para o meu caso?" Essa conversa pode mudar tudo. Hábito número 4. Exercício intenso logo ao acordar, sem preparo. Espera, doutora. Exercício é bom para o coração. Como pode fazer mal? Exercício é maravilhoso para o coração, um dos melhores remédios que existem, mas existe um jeito de se exercitar pela manhã que pode ser perigoso, especialmente para pessoas acima dos 50 anos ou com fatores de risco cardiovascular. É sair da cama, sem beber água, sem comer nada, sem aquecer o corpo e já se jogar numa corrida intensa, numa musculação pesada, num treino de alta intensidade. Lembra do que eu expliquei sobre a ativação simpática matinal? O coração já está em estado de transição delicada de manhã. A pressão está subindo, os vasos estão mais contraídos, o sangue está mais espesso, os hormônios do estresse estão no pico. Quando você adiciona um exercício intenso a tudo isso, sem preparação, sem hidratação, em jejum, é uma sobrecarga tripla sobre um coração que já está estressado pela manhã. Estudos publicados no American Heart Association mostram que o risco de infarto durante exercício físico é mais alto nas primeiras horas da manhã, especialmente em pessoas sedentárias ou com doenças cardiovasculares não diagnosticadas. Eu me lembro com clareza de um caso que me afetou muito. O João, 52 anos, professor de educação física, um homem que parecia a própria saúde. Ele começou a correr toda manhã às 5h30, sem café, sem nada, direto da cama para a rua. Numa terça-feira de inverno, ele foi encontrado por um vizinho no chão da rua a 200 metros de casa. Ele havia tido um infarto durante a corrida. Por sorte, chegou ao hospital a tempo. Quando investigamos, descobrimos que ele tinha uma obstrução significativa em uma artéria coronária que ninguém sabia, nem ele. O exercício intenso em jejum de manhã, no frio, foi o gatilho que o coração já comprometido não suportou. O que você pode fazer? Se você se exercita pela manhã, faça isso com preparação. Beba água ao acordar, coma algo leve antes, faça um aquecimento progressivo de pelo menos 10 minutos antes de aumentar a intensidade. E se você tem mais de 50 anos e vai começar a se exercitar, por favor, faça uma avaliação cardiológica antes. O exercício é o melhor amigo do coração, mas ele precisa ser um amigo bem-vindo, não uma surpresa. Hábito número 3. Verificar o celular imediatamente ao acordar. Esse aqui vai cutucar a maioria de vocês. Eu sei porque me contam isso toda semana no consultório. Você abre os olhos de manhã e qual é a primeira coisa que faz? Pega o celular. Mensagens não lidas, notificações, redes sociais, WhatsApp, notícias, e em questão de segundos, antes do corpo estar completamente acordado, antes do cérebro estar organizado, você já está mergulhado em informações, estresse, demandas, conflitos. Do ponto de vista cardiovascular, isso é um problema sério. O cortisol, hormônio do estresse, já está naturalmente elevado ao acordar.
É o chamado Cortisol Awakening Response, a resposta de cortisol ao despertar, um mecanismo que o corpo usa para se preparar para o dia. Esse pico é natural e necessário, mas quando você expõe o cérebro imediatamente a estímulos estressantes, uma mensagem difícil, uma notícia ruim, um conflito, você amplifica esse pico de cortisol de forma artificial e intensa. O resultado é pressão arterial mais alta, frequência cardíaca mais elevada, estado de alerta máximo logo nas primeiras horas do dia, quando o coração é mais vulnerável. Uma pesquisa da Universidade de Edimburgo, publicada no Journal of Experimental Psychology, mostrou que a verificação precoce das redes sociais ao acordar estava associada a maiores níveis de cortisol ao longo do dia inteiro, não apenas pela manhã, mas o dia inteiro, um gatilho matinal que envenena o restante das 24 horas. Eu tenho uma paciente, a Renata, 55 anos, executiva, que acordava todos os dias às 6 da manhã e antes de se levantar já estava respondendo e-mails do trabalho. Ela chegou ao meu consultório com pressão arterial constantemente elevada de manhã, enxaquecas frequentes e um cansaço que nenhuma quantidade de sono resolvia. Quando ela começou a segurar o celular por 30 minutos após acordar, apenas 30 minutos, a pressão matinal dela caiu de forma mensurável em poucas semanas. O coração dela respirou. O que você pode fazer? Estabeleça os primeiros 30 minutos do seu dia como uma zona livre de celular. Use esse tempo para se hidratar, comer, respirar, preparar o seu coração para o dia. O celular vai continuar lá quando você estiver pronto para ele, mas o seu coração não tem esse luxo de esperar. Pausa. Reflexão emocional. Eu preciso pausar aqui um momento. Sabe o que me motiva a gravar esses vídeos? É a certeza de que a informação pode chegar antes da tragédia. Eu já vi demais. Já vi gente que era amada, que era necessária para a família, que tinha projetos, que tinha netos, que tinha planos, e que foi embora de manhã, sem aviso, sem despedida, de um infarto que poderia ter sido evitado. Quando você compartilha esse vídeo com alguém que ama, você pode ser o instrumento que muda o destino dessa pessoa. Compartilha agora, com a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, com aquele amigo que você sabe que não cuida da saúde, com a sua vizinha que você sabe que tem pressão alta e não mede. Pode ser que compartilhar esse vídeo seja o gesto mais importante que você faça hoje. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os 5 sinais que o seu coração dá quando está pedindo socorro, sinais que a maioria das pessoas ignora por meses antes de um infarto. É informação que você não vai querer perder. Eu sou a doutora Adriele Castro. Cuida das suas manhãs, cuida do seu coração e cuida de quem você ama. Que Deus te abençoe com muita saúde.